podcast da Mulher Empreendedora. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Michele Vilela e estamos aqui hoje para um episódio maravilhoso, né, isso, amiga? Isso, Michele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Elaine Barbosa. A nossa convidada hoje é muito interessante, né, amiga? Ah, interessante, linda, tranquila. Vai passar pra gente muito aprendizado interessante aqui. E tranquilidade, né? Porque E tranquilidade. Tipo igual a gente, assim. Nós vamos sair daqui mais zen, viu, hoje. Mas, gente, antes disso, vamos convidar vocês para se inscreverem no nosso canal, compartilhar, curtir muito bastante, like, muito né, like, Michele? ativar o sininho, porque isso aqui é uma rede de apoio Exatamente. às mulheres empreendedoras. E quantas mulheres estão precisando desse incentivo? Então você que está aí agora, nesse momento, que está assistindo esse podcast, lembre-se das suas amigas, dos seus colegas, enfim, de todos que podem ser beneficiados com esse conteúdo. Compartilha com o amiguinho, né, Michele? Isso, Vamos amiga. compartilhar. E lembrando que nós estamos em todas as redes sociais, né, Michele? Estamos no Quai, estamos no TikTok e também tem as plataformas de áudio. Então, se você está no carro lá dirigindo, não tem desculpa, dá para escutar também os nossos episódios. Toda quinta-feira temos episódios novos com convidadas maravilhosas. Então, é muito importante que vocês ativem o sininho para chegar a notificação para vocês, tá bom? E a gente conta com essa rede de apoio de todos vocês para a gente chegar aos 1.000 inscritos, né, Mi? Isso. Lembrando que vamos ter sorteios dessas canecas maravilhosas, personalizadas com a foto de vocês e o nome. Então, vamos lá. Vamos ajudar aí a nossa rede do podcast Destemidas. Isso mesmo, Destemidas Podcast precisa de vocês. Viu? Mas então, vamos voltar aqui para nossa querida convidada, Ana Lima, psicanalista e maravilhosa. Ana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Destemidas Podcast. Aê! Muito feliz em ter você aqui, viu, com a gente. Obrigada, gente. Quero agradecer o convite de vocês duas. Eu tenho acompanhado nas redes sociais. Vocês são incríveis e divertidas demais. Eu me diverti horrores agora. Obrigada mesmo pelo convite. Oh, a gente é que agradece, Ana, de verdade, viu? Essa disponibilidade, né? A gente sabe que é um tempo, hoje o tempo, né, Ana, e você, eu acho que sente mais isso nos seus atendimentos, com certeza tem muita gente falando de tempo, de estresse por conta dessas questões, e a gente sabe o quanto que é complicado, então, muito obrigada mesmo. É isso aí. Conta pra gente, Ana. A Ana hoje a sua profissão é? Psicanalista. Olha só, gente, que interessante, tá vendo? E Ana, eu me interesso muito, a Elaine sabe disso, que eu vivo falando para alguém ter uns atendimentos, porque eu acho que é muito importante. Eu tenho, Ana, atendimento com terapia, faço terapia, já fiz psicanálise também, tinha um terapeuta que era nessa linha de pensamento, a Ana vai explicar melhor pra gente, mas nessa questão de empreendedorismo, como é que foi, Ana, o seu start para iniciar? Eu sei que você, essa área de psicanálise, né? Então, era um sonho de infância. E eu gosto muito de falar de sonhos, porque sonhos, eles estão sempre ali com a gente, né? Vai passando um tempo e a gente deixa ele na gavetinha, mas eles estão sempre nos acompanhando. E com o tempo eu tive que deixar meu sonho na gaveta. Por outras questões, eu trabalhei muito tempo no serviço público, e eu achava interessante que eu ia morrer atrás de uma cadeira ali, sabe, com aquela função. Só que as coisas vão mudando, nós vamos mudando assim a nossa forma de pensar e vão vindo outros desafios e nós vamos atrás daquele sonho que a gente deixou na gaveta. Então um dia eu fui lá e puxei meu sonho. E o que me incentivou muito? O meu filho. Eu tenho um filho com deficiência e na época eu sempre trabalhei muito com mães que conheci muitas mães que tinham filhos com deficiência e ali eu comecei a me comover com a vida delas. Depois que eu superei essa fase de ter uma criança com deficiência, então as nossas histórias de superação, elas servem muito para as outras pessoas se inspirarem. E aí nessa época eu comecei a ouvir aquelas mães. E eram assim tantos relatos, os relatos difíceis, tristes, algumas abandonadas pelos companheiros,
outras ainda passando pelo processo de luto. Às vezes as pessoas falam assim, mas como o luto do filho vivo? Sim, era o filho que nós tínhamos idealizado, né? O filho que só fica na nossa cabeça ali, né? Porque quando a gente vai engravidar, a gente tem o ideal de filho. Nunca tinha pensado quem, nisso, Ana, é verdade. com quem que ele vai parecer, o que que ele vai gostar. Só que o que acontece? Quando você se vê ali com um filho diferente, ali é bem difícil. Você tem que enfrentar uma nova realidade. Você tem que encontrar novas pessoas. São dois mundos, o nosso e da criança. E ali você vai conhecer de tudo. Gentes maravilhosas e pessoas também não tão boas assim. Nossa, nunca imaginei isso. Olha só que interessante. A gente não observa essas coisas, né? Essa questão do luto, existem tantos lutos, né, Ana? E esse aí, nesse sentido, eu nunca tinha pensado. E realmente, quando você tá gestante, né? Você não pensa nisso, né? Em alguns casos é possível ver ainda na gestação, né, Ana? Durante a gestação ou não consegue? Olha, recentemente, eu até conversei isso numa entrevista que eu dei, a possibilidade sim de descobrir, mas a maioria descobre só Na hora do nascimento. na hora do nascimento, porque o primeiro exame é chamado translucência no cálculo, qualquer criança faz, qualquer mãe, né, de filho normal faz. E ali, só que se a criança estiver se mexendo muito, ela não consegue identificar. Aí o que acontece? Tem um outro, eu sempre me esqueço um pouquinho o exame, acho que não sei se é... Bom, ele é bem mais invasivo. E ele não, assim, ele é um pouco mais caro, algumas mães não têm acesso. E os médicos sempre falam, não é bom fazer esse exame porque corre até risco de aborto. Então, esse realmente detecta. Mas o da TN, que é a translucência nucal, em alguns casos sim, outros não. No meu não. No meu não detectou. Eu fiz a morfológica também, que é aquela que monitora toda criança, e também não deu. Olha só. Ou seja, mas na 37ª semana, veio a surpresa, minha placenta parou de funcionar e o médico falou, tem alguma coisa errada. E aí eu fui para cesariana e ali começa uma viagem muito difícil, porque você se depara com um novo. E o que é mais difícil não é ter uma criança tão especial, é o olhar do outro, né? As pessoas olham pra gente assim, meu Deus, e aí vem todo mundo em cima de você, né? Como se fosse assim, poxa, culpa sua, sempre da mãe, né? Agora não é mais culpa da mãe, gente, nas terapias não é mais culpa da mãe, porque agora os filhos ficam com os cuidadores, com os avós, com os tios, então é culpa de muita gente. Ai, que bom, é verdade. Mas nessa questão da gestação, a gente ouve muito preconceito. E a gente, principalmente das mulheres, gente, assim, eu nessa época eu me aproximei de um grupo de mulheres que também tinham filhos com deficiência, mas elas estavam na dor e elas não me passaram coisas boas. Olha só. Não. E eu falei, meu Deus, se eu entrar né, junto com elas, aí nessa vibe, eu também não vou conseguir. Aí, eu acho que na realidade tem um tempo para você se aproximar. E nesse tempo elas estavam machucadas, ainda passando pelo luto, e eu também. Então ninguém consegue ajudar ninguém quando está na dor. É verdade. Só quando a gente se cura, realmente, quando a gente se trata. E ali eu fui em busca dessa viagem, né? A viagem de que novos, como eu sempre comento, um texto muito interessante de Emily Kinsky, ela é 1987, ela escreveu um texto e ela teve uma criança com deficiência. E ela faz uma narrativa da viagem, que é você ter um filho com deficiência como se fosse você programar uma viagem para a Itália. Então ali você faz todo o roteiro, conhece pessoas, você sabe tudo o que vai acontecer, porque você estudou antes, o local se preparou. Só que no meio do caminho, o comissário de bordo fala que você tem que ir para a Holanda. Não, é aqui que você vai ficar na Holanda. E aí ela conta, nós vamos comprar novos guias, conhecer novas pessoas. E ali a gente vê de tudo. E também conheci pessoas incríveis que me apoiaram, que estavam ali, sabe, realmente querendo me ajudar, né? Porque por que eu desenvolvi essa questão da escuta, do ouvir
Olha o tanto que é importante ouvir as pessoas, né? Não me ouviram quando eu ia falar, quando eu ia, assim, desabafar. Vinha todo mundo, assim, com conselhos, com receitas prontas. Aí você deve fazer isso, você não pode ficar mal, você tem que conseguir. E ali você vai gerando uma culpa. Então, sempre nos meus atendimentos, quando a gente ouve os relatos, Ana, mas aí eu não posso ficar assim, eu não posso chorar, não. Pode chorar sim, pode ficar triste. E eu acho que mulher tem isso demais, que a mulher ela não se permite a nada. Acho que a mulher, em vez de ser super-homem, é super-mulher, né? Porque muitas mulheres, né, fazem isso, né? Ela tá ali no sentimento de tá num momento difícil da vida e ela acha, eu vou te falar, né? Eu tive um período bem complicado na minha vida e uma das estratégias que a gente usou lá nas terapias foi para me aprender a chorar de novo. Porque eu não conseguia chorar com nada. Nada. Eu não conseguia. Eu fui bloqueando tanto o choro, bloqueando. E eu até hoje tenho isso. Eu tenho que ficar continuamente trabalhando. Então eu não conseguia. Eu passava por problemas e ficava guardando porque eu acho que eu me bloqueei e falava assim, não, eu não posso chorar, né? Assim, como se fosse assim, né? Não posso. Senão é como se fosse uma questão de fraqueza, eu acho que eu não queria mostrar isso. Ou eu não queria mostrar que eu estava triste também, né? E isso é muito importante, Ana. E quando você, essa parte, porque então esse empreendimento seu, envolvendo a psicanálise, ela iniciou então quando você já estava com uma idade maior e foi depois do seu filho nascer ou não? Foi um pouco depois do meu filho. Na realidade, eu me formei, eu tive uma formação em recursos humanos, porque eu sempre gostei da área de humanas. Eu sempre gostei da área de humanas. E a recursos humanos já mexe um pouquinho com isso, né? Eu achava muito interessante o comportamento das pessoas. A gente já tem mais esse perfil, né? E eu estudei muito essa questão da inteligência emocional, eu li muitos livros. Eu sempre, foi uma coisa assim, que eu observei também que na minha infância, até na escola, eu tinha aquele bate-papo com as amiguinhas e nós sentávamos ali na grama e eu ficava conversando, dando conselhos, olha só. Olha aí, que legal. E eu descobri tudo que a infância é importante, lá tá nossos sonhos, né? Lá tá nossas brincadeiras, que lá na frente você vai fazer todo sentido pela sua profissão. Olha só. É muito interessante Que a gente legal. observar até os nossos filhos hoje, como que eles se comportam, o que eles gostam, qual super-herói você mais gosta, né? E às vezes na terapia a gente fala de super-herói, gente. Pasmem, viu? Né? Olha só, a gente fala de super-herói. Outro dia uma paciente que ela teve um problema sério na infância, uma rejeição. E ali a gente vai conversando, né, destrinchando toda a terapia. E eu falei assim, qual super-herói você gostava? Ela, eu gostava da Mulher Maravilha. O que a Mulher Maravilha representa? Até pra nós. É verdade. O que a Mulher Maravilha representa? Poder, beleza. Quem não quer ter? Mas nós não somos ela. Nós somos de verdade. E ser de verdade dá mais trabalho, né? É bem mais trabalho. Se a gente pudesse fazer é tudo que ela maravilhoso faz, ser de verdade. Você viu então um ator, né, que você estava passando no momento, e você não viu só a sua dor, você viu dores de outras pessoas. Foi onde você canalizou para fazer a psicanálise, né? Isso. Aí eu comecei a atender pessoas num processo de escuta ativa. O que era escuta ativa, como a gente estava falando? Era o quê? Ouvir as pessoas, ouvir de verdade, sem julgar, sem ficar falando, se eu fosse você. Tudo que a gente ouve isso, né? E você não pode ficar assim, não, só ouvir. Porque ali as pessoas têm uma necessidade muito grande de serem ouvidas. Ouvir é diferente de escutar. Eu escuto prestando atenção na tua história, olhando nos teus olhos. É diferente, dando importância para o que você está falando. Ou não simplesmente te ouvindo e já logo falando que você está errado, que você está certa. Mas eu faço assim. Mas eu sou eu, você é você. Então nós somos diferentes. Então essa escuta, isso é um respeito que nós temos por todos. Então eu desenvolvi essa escuta, escutar com mais sensibilidade, prestar atenção no outro. E isso foi uma coisa incrível. Você presta muita atenção e você descobre muitas coisas escutando. Olha só. E é o que eu faço hoje, eu escuto.
Então, esse treino ali partiu de umas mães. Eu tinha um grupo no Facebook na época de algumas mães, que depois ele foi transferido para o WhatsApp. Nós ali trocávamos ideias. E era tudo muito parecido, cada um falava da sua história. E nisso eu comecei a fazer um trabalho voluntário, sozinha. Um trabalho ali voluntário de ficar escutando essas mães. Como que elas viviam. E o tanto que era incrível, porque assim, você está indo muito bem e ali você encontra uma dificuldade, um desafio, né, que todos nós passamos. Aquele filho, o que você pode usar como muleta também, né? Uhum. Então, esse filho eu posso usar como muleta, e o que eu posso fazer também com esse filho, que em certo momento seria algo que fosse um empecilho, um peso maior. Uhum. E ali nesse caso, no meu caso do Pedro, eu sempre conto sempre a minha experiência pessoal, eu no início achei que fosse um peso que ia me parar. Não, foi algo que me motivou. Olha só. E ali foi incrível e eu fui ouvindo essas mães. E nós fomos nos ajudando. E nessa questão da mãe que tem uma criança com deficiência, ela tem o filho por trás. Uhum. Né? Ali ela tem, eu cuido do Pedro. Entendi. Quem cuida de mim? Né? Quem cuidou de mim? Quando eu falo quem cuida de mim, eu tô falando de mim também, porque eu passei. Uhum. Então aquilo foi muito duro, sabe? Uhum. E isso me sensibilizou. Aí eu me apaixonei também pela psicanálise, por lidar com a infância, pela escuta do inconsciente, de conteúdos reprimidos, recalcados, de situações de abandono, rejeição, tudo tá lá. Não tem jeito. Tudo tá lá atrás. É verdade, Ana. E quanto é importante, né, essa área do conhecimento, né? Demais até mesmo para você conhecer, né? Igual você Se falou, autoconhecimento, conhecer, se conhecer e saber que Eu acho que é o mais determinadas coisas- importante, porque às vezes a gente realmente não se conhece. Michelle, ela fala tão calma. É tipo, É igualzinha a gente. gente, Você a fala tão Ana- calmo que assim, a gente fica querendo escutar mais. É, Aí a gente vai é gostoso, indo. deve ser ótimo ter os atendimentos com a Ana. E falando nisso já pra gente, porque com certeza deve ter gente aí que talvez esteja Sim. precisando desse apoio. Ana, qual que é o nome da sua empresa? Como é que a gente encontra você? Olha, hoje eu trabalho online, Aham. tá? Agora eu tô fazendo só online e eu atendo, tem um Instagram, tem meu telefone. Deixa o seu Instagram pra gente. Isso. Pode falar seu Instagram. Ana.Lima Psique. Olha aí. Tá bom? Então, gente, Ana.Lima Psique, muito importante. Isso, pra poder estar seguindo aí, gente. É. Que muda a vida, né, Michelle? Muda. Eu falo que a minha vida mudou muito, assim, eu por experiência própria. E assim, eu até quero perguntar pra Ana, né? Porque tem quem não entende, a Elaine quer perguntar, mas agora eu vou perguntar. O que você pensa? Quando a gente, quem não entende, né, assim, quem, às vezes tem gente, porque eu até converso muito isso aqui, que às vezes tem pessoas que têm preconceito, Ana, na hora de procurar uma terapia, um psicólogo que acha assim, não, isso é pra gente doida. Eu sei que é pra mim, porque doida eu sou mesmo. Mas, Todos nós. então, mas assim, pra quem não entende, quais são as diferenças dos tratamentos, porque você trabalha nessa linha de psicanálise, né? Você poderia explicar pra gente assim, se tem outros, como é que é a diferença? O que o psicanálise faz? Psicanalista, primeiro. Então, a diferença do psicólogo para o psicanalista. O psicólogo, ele também pode... A diferença é só a abordagem. Uhum. Todos são terapeutas. Entendi. É só a abordagem. Por quê? Porque ali o psicólogo, ele pode seguir uma linha psicanalítica, pode seguir o TCC, e outras. Ali você vai escolher. Alguns casos de questões mais ligadas à infância, é melhor um psicanalista. Mas também trata todas as áreas. Entendi. Trata a infância, trata a adolescência, criança, adulto. E é essa diferença que, na verdade, é só mesmo quem realmente quer, né? O tipo de abordagem. Uhum. O tipo de abordagem. Mas o psicólogo, ele também pode ser psicanalista. Eu quis mesmo seguir a psicanálise mesmo, pura. Uhum. Eu sou terapeuta também na área de regressão.
mas eu Olha, agrego. isso é interessante. A gente quer te perguntar sobre isso. Eu acho saber como é que é esse trabalho de regressão, que a gente vê às vezes, né, falar, explica pra gente um pouco o que é isso, como é que a pessoa chega até você, como é que você, qual é o tratamento que você, é tratamento não, É tratamento. como é que seria essa abordagem sua com a pessoa? Bom, ali é o seguinte, alguns conteúdos que estão fobias, traumas, são mais difíceis de acessar, a gente vai para regressão. Seria mais ou menos uma hipnose. A gente coloca o paciente. Você gosta de hipnose existe, gente? Eu quero fazer essa pergunta. Desculpa, porque assim, eu nunca fiz. Então, existe mesmo? As pessoas entram, é transe, né, que você fala? Sim. Entra mesmo? A gente coloca a pessoa em transe, no caso da regressão, né? No caso da minha terapia, eu não sou hipnoterapeuta não, mas parece bastante. E ali também vamos para a infância, vamos lá. Só que aí nós vamos o seguinte, nós vamos, ao colocar o paciente numa posição ali, nós vamos conversar com ele, vamos trabalhar todo o paciente para ele se concentrar e voltar. Porque, gente, terapia, o caminho é para dentro. Não adianta achar que é pra fora, porque então a pessoa fica lá e ela entra e ela começa a contar, aí você vai perguntando. Nós vamos perguntando, a gente faz um trabalho também de respiração, que acalma bastante, ali relaxa, e o paciente não é simplesmente chegar e fazer, tem todo um preparo antes. E a pessoa consegue fazer isso no primeiro dia? Vamos supor, chego lá hoje e falo assim, eu quero fazer essa regressão aí com você. Amiga, você ia ter que ser no 10º ponto, porque ela não ia parar de falar. Aí eu disse, deixa eu falar pra você, não, deixa eu, cala a boca, menina. Desculpa, amor, mas é que a gente Só que não é todo mundo que tem coragem, você vai descobrir coisas lá atrás que talvez. Mas vem cá, quando você fala, gente, olha a Band, quando que a pessoa tá lá, vamos supor, eu tô lá em transe e tal, e aí eu tô falando, eu vou lembrar do que eu falei pra você? Vai, claro. Eu lembro de tudo que eu falei pra você. Ela- Aí nisso, a Elaine não, ela tá com problema de eu não. de memória. O Marcelo falou assim, ela não. Ela teve a gente tá brincando com ela assim, porque ela teve uma síndrome de Burnout e ela tá caminhando pra ter de novo. Então entendeu? nada. Tá, ela tá esquecendo a gente foi pra churrascaria, ela perguntou 4 vezes o nome do Marcelo. Mentira. Tá vendo? Nem lembra. Ela tá assim, amiga, esqueci o nome dele. O nome dele, amiga. E foi recente. Gente, Ela precisa mas de enfim, tratamento. depois nós conversamos. A Ele Ana me já vai fala. sair daqui com a cliente. Mas então, ou seja, a pessoa vai falando tudo e ela lembra de tudo. Aí você Aí vai. tem cenas, por exemplo, gente, tem pessoas, assim, teve umas 2 pacientes que nós fizemos uma regressão e elas descobriram abuso sexual. Nossa, olha só. E ali é um pouco pesado porque você entra nas cenas. Que tenso, cara. Aí entra nas cenas. Só que o que acontece? Por você entrar nas cenas, você enfrenta. Mas você não vai, assim, entrar nas cenas e depois já sair conscientemente de lá te deixando muito mal. Não, nós vamos entrar nas cenas para aquelas cenas ali saírem depois de você, certo? Você vai entrando na cena, volta, entra na cena, volta e ali dói. Mexe com o corpo. E é bom você falar isso, Ana, porque essa dor, às vezes, espanta a pessoa do tratamento, né? E a pessoa tem que entender isso. Mas é que super isso tranquilo, gente, porque olha só, não adianta ficar só no paliativo, né? Enfrentar é mais difícil. Exatamente. Então, essa questão da terapia não é simplesmente o autoconhecimento, né? Às vezes eu atendo muitas mulheres, aí eu falo, gente, olha, eu vou logo explicar, ninguém vai sair daqui empoderada, nem Mulher Maravilha, não. Nós vamos sair, você vai ser quem? Você vai ser você, né? Você vai alcançar o seu desejo. Quem é você? Você vai saber quem é você, como você funciona. Porque dali você começa a entender o outro. Não é? Então ali você se entende. E é interessante que você descobre suas habilidades. Né? Você desbloqueia medos. Porque assim, às vezes a gente chega nas pessoas e fala assim, ai, você é muito medrosa. O medo tem uma origem. Aí eu tenho medo de eu não sei nadar. Eu tenho pavor. Entro na piscina, já tentei, mas eu tenho o quê? Porque eu sei que quando eu era pequena, eu quase me afoguei. E mesmo, E eu você fui no não catô. lembra, né, amiga? Não, eu lembro que eu me afoguei, mas eu não lembro, tipo assim, como é que De foi como? tudo. Então, hoje eu tenho um pavor
de entrar na piscina. Assim, eu entro, fico ali, vou no mar mais ou menos, mas tipo assim, nadar. E assim, é uma coisa que bloqueia tanto, Ana, é interessante o que você tá falando, até que fica aí uma dica. A piscina lá do prédio onde eu moro, tem uma que cobre, tem uma que cobre, você vê que eu sou pequena, tudo me cobre, mas assim, a piscina lá não é muito, mas assim, tem uma que cobre mais ou menos, a que fica aqui no meu pescoço, e tem outra que vai mais aqui assim, então ou seja, eu fico de ponta de pé na piscina, então as bordas lá, mas assim, pra você ter ideia, lá tem aula de natação, o professor maravilhoso, ele fica lá dando aula, e a água... Professor maravilhoso? Não, professor que a gente boa demais. Não, gente, professor é gente boa demais. Esqueci o nome do professor. Danilo, acho que é Danilo. Professor é gente boa demais. E aí ele dá aula explicando, e ele sabe do meu medo, Ana. E eu falei, professor, eu tenho medo e tal, e tal, e tal. E ele começa a rir, porque minha filha faz natação também no mesmo piscina. E um monte de criança, e vai embora, papapá. E aí, assim, a gente começou que um dia eu até ri com as meninas, brincando, eu tava sozinha na aula à noite e tal. Eu coloquei o macarrão, amarrei aqui, botei a prancha e só faltou aquela boia no meio. Cara, e assim, o professor tava do lado, só tinha eu, a piscina que eu frequento há 7 anos, e eu fiquei com medo de mergulhar, só mergulhar, botar a cabeça pra dentro e botar pra fora, porque ele começa com o exercício, porque quem não sabe nadar nada, ele explica do início ao fim, igual ele faz com as crianças. Eu tinha medo de só, porque eu pensei que eu não ia conseguir voltar aqui. É o elevador, né? É o elevador. Gente, olha que coisa. Professor ali, piscina aqui, 7 anos, quase 8 anos na mesma piscina. E que medo. Ou seja, é um bloqueio que eu tenho desde quando era criança, que eu me afoguei e foi num corvo. Né? Só que assim, eu não cheguei a engolir muita água e tal, mas eu sei que me afoguei, cataram de lá e tal. Então é uma coisa que fica, né, guardada e atrapalha andar, porque até hoje eu não aprendi a nadar com todas as condições que eu tenho hoje, podendo ter um professor ali para ensinar. Eu tenho medo. A gente chama de segundo momento do trauma. A criança, ela tem o ego ainda muito fragilizado, ela ainda não entende certas coisas, então ele gerou esse trauma, né? Bloqueou, ficou ali no inconsciente, você foi viver a tua vida. Quando você chega na vida adulta, que você se depara com uma situação parecida, aí a gente chama de segundo momento do trauma, ou seja, ainda está lá atrás. Por isso que é importante essa viagem, que ali você desbloqueia. E ali também não é só a questão de nadar, é questão de trabalho também. Às vezes você chega numa profissão, você já viu umas pessoas que você fala assim, nossa, mas aquela mulher ali é poderosa, né? Aquela mulher assim, ela tem uma aparência legal, pau, mas aí a pessoa tem autoestima baixa. Não se sente capaz. E a gente vai destrinchar isso na terapia e descobre coisas e vai. E ali, com esse novo olhar, com esse novo caminho, você segue. Você fala, não. Então, assim, agora eu vou. É como se agora ficar porta, forçando, né? O medo, igual a criança, tem que comer tudo. Vai comer tudo, não pode. E pai, a gente ali sempre cobrando, né? Claro que nós mães, né, temos, não é culpando ninguém, sabe, gente? Isso não existe. Mas a gente vai fazendo as coisas, nós vamos repetindo os comportamentos dos nossos pais, inconscientemente, inclusive coisas que a gente não gosta mesmo, gente. É verdade. A gente critica e a gente repete, e a gente faz terapia para parar de repetir. A gente estava conversando sobre isso. Exatamente. Por quê? Porque quando você descobre realmente o que aconteceu, é igual gatilho. Ai, o tio, cheguei em tal lugar e paz, parou, e aquele gatilho, eu me incomodei. Aí você vai, mas que tá? Não, mas fiquei louca de repente. Não, nada é do nada, nada é de repente. Vamos lá ver o que é. E tem uma paciente que eu atendi recente e ela tem pavor de viajar. Ela está com uma vida pessoal, profissional travada, porque ela recebe convites para viagens. Uma pessoa altamente competente, mas bloqueada. Por quê? Aí, na época, assim, recentemente pediram para ela procurar terapia e tal. Ela falou, Ana, eu presenciei um assalto. No ônibus. Não tem quem faça eu andar de carro nem de ônibus. Atrapalhando a vida dela profissional, uma pessoa super capaz. E ali nós fomos mexer, e ali tá indo, ela já tá ali,
eu fui de carro. Eu até falei, eu só pega o carro, vai devagar, gente. Vai pegar o carro saindo assim, não. Vai até na padaria, Isso. devolve, vamos devagar. Não podemos ir além do nosso limite. E ali vai indo, daqui a pouco faz um pouquinho, até você sair, né, daquela situação. A regressão também desbloqueia muito esse lado, é muito interessante. E aí você vai seguindo a vida, livre, sabe? É porque é uma prisão, né? É uma prisão. Esses bloqueios são prisões. É uma prisão. E hoje, o tanto que a sociedade está doente, a palavra que eu acho que é essa. As pessoas estão doentes e tem várias coisas acontecendo no mundo, de diversas situações e de pessoas próximas a você, porque estão doentes, né? Doente, igual você falou, porque teve alguma coisa lá no passado e que hoje atrapalha o andamento dessa pessoa e às vezes ela não vê que precisa procurar ajuda. Porque é o que a gente conversa sempre. A gente não é super-homem nem mulher maravilha. A gente tem diversos problemas. A gente tem, às vezes, muitos desafios, né? Mas a gente também é resiliente, né? Verdade? Então, a gente precisa, às vezes, de ajudas. Igual você, vamos supor, eu preciso, sei lá, passar num concurso público. O que você vai fazer? Procurar ajuda. Você vai procurar cursinho. Você vai fazer sua parte, mas nem tudo você consegue fazer sozinho. Porque tem coisas que você não está vendo. E quem está do lado de fora e quem é capacitado como profissional como vocês, psicólogo, psicanalista, terapeuta e aquele outro também, como é que é? Psiquiatra, é o que vai ver que está fora, o que você pode mudar. Então, gente, fica a dica aí que a gente está falando, né, Ana, com várias pessoas, empreendedores ou não, que tem alguma coisa que está te segurando, você tem algum medo, porque às vezes é normal que a gente tenha medo para fazer alguma coisa, procurem ajuda. Não é, Ana? Procurem ajuda. E a ajuda, gente, e assim, não é ajuda de qualquer, é ajuda especializada. Porque se não, eu acredito assim, eu posso até enganar, mas eu acredito que às vezes a ajuda, se você não for procurada no lugar certo, pode atrapalhar e muito. Porque em vez de ajudar, vai o quê? Vai atrapalhar. Não é isso? Porque, assim, as pessoas hoje estão, assim, num ritmo de trabalho tão grande, numa correria tão grande, e às vezes esquecem, você falando, de pensar em você mesmo. Poxa, o que eu tô tendo? Será que o problema tá aqui, o problema tá ali? E procurar, igual a gente tá falando, a gente tava falando hoje, o preconceito que as pessoas têm, né, Ana? Você teve alguns pacientes, né, que você viu que eles estavam com preconceito, eles chegaram para falar e depois eles, tipo assim, mudaram a vida deles todas? Porque preconceito porque eu acho isso, que de procurar o profissional, o psicólogo, assim, você já viu? Vários já falaram pra mim. Ai, eu tinha vergonha. E aí eu acabei vindo. Porque o que acontece com o processo terapêutico? Ele só acontece com a quebra da resistência. Enquanto eu tô ali fingindo pra mim tá tudo bem, que vai passar, né? E ali eu tô levando, enquanto você não quebra a resistência, no sentido, eu preciso de ajuda. Aí o processo funciona. Porque, gente, em algum momento nós vamos passar por situações difíceis e nem sempre nós vamos conseguir sair sozinhos. Nós vamos precisar de ajuda. E não é assim, eu não trabalho com diagnóstico, tá? Eu trabalho com um paciente que sofre e precisa ser acolhido. Esse acolhimento é o quê? Se você chega pra mim, eu não tenho depressão. Não sei o que você me falou. Eu tenho ansiedade, eu tenho síndrome do pânico. Isso já virou um senso comum. Com coisas do dia a dia. Se eu falo que eu tenho depressão, automaticamente, o que significa depressão? Estou em cima de uma cama e tal. E ali não é, o diagnóstico, ele não vai decidir a tua vida. Ele não vai te parar. Ali é um momento que você vai se tratar, é como uma perna que você quebra, um braço, precisa de engessar, passa um tempo e vai. E segue. Todos nós seguimos assim. Em alguns momentos estamos fragilizados na nossa vida e muitas vezes encontramos pessoas que vão nos deixar pior, viu, gente? Então, assim, eu sempre falo, presta muito atenção em quem você está ouvindo quando você não está muito bem. Porque ali você pode ficar pior. É isso aí que eu tô te falando. É procurar ajuda mesmo. Exatamente. De um profissional que estudou, que sabe o que está fazendo para poder te ajudar. É igual você está falando. Senão vai te levar para o buraco pior. E, gente, isso é tão normal, né? Isso é tão normal que
que as pessoas estejam assim. Quando a gente fala sociedade doente, gente, é todo mundo, às vezes você tá passando por um problema que, poxa, não vê solução, aí entra, gente, eu tô muito triste. Cara, é normal, procura uma ajuda, vai te ajudar, vai descobrir, vai destravar algumas coisas da sua vida e você vai saber que você é capaz e que aquilo não é uma dificuldade, é uma fase difícil que você está passando, e isso é normal, que todo mundo passa fases boas, fases ruins, mas que se você procurar ajuda, aquela vai ser uma fase. E se você não procurar ajuda, ela vai fazer parte da sua vida, não é, Ana? Exatamente. Você já teve, você falou que numa sessão, né? Me corrija. Numa sessão que você teve, você teve uma paciente sua que descobriu abuso sexual, não é isso? Sim. Então ela não tinha nem noção de que ela tinha passado naquilo ou ela suspeitava? Suspeitava, mas aí tem que... Não, aí ela... O consciente barra, né? Muitas vezes a resistência é tão grande. Não, eu não passei por isso. Eu não. É onde a associação livre, que a psicanálise é que você falar, botar pra fora, certo? Falar, botar pra fora e chegar e falar tudo. Eu sempre falo assim, gente, sem ressalvas e sem censura, tá? É muito importante. E essa quebra de resistência é pesada, porque ali você vai dar de encontro com o seu eu. E ali você vai desmoronar na sessão. Eu vejo paciente chorando, desculpa, não pode chorar. E são coisas que só são da pessoa, né? Da E que às vezes ela tem pessoa. vergonha de falar com outra pessoa porque acha que vai ser julgada, né? Acha que vai ser julgada. E ali, olha, jamais. Não somos nós, né? Nós estamos ali para acolher. E o amor, a gente precisa falar mais de amor, né? É verdade. Tanto ódio, tanto Julgamento, né, Ana? Julgamento. Tudo é julgamento. Ninguém pode errar mais. Você já percebeu como a gente fala sempre aqui que a rede social ela é muito boa, mas ela é muito ruim. E às vezes uma palavra que você fala, às vezes numa conversa até que eu soltei uma palavra sem nem pensar, às vezes, não foi ali, dependendo, o pessoal vai acabar com a sua carreira. Igual tem pessoas que acabam com a carreira e tem pessoas também que levantam a carreira por determinadas coisas. Mas é o que você está falando. É o amor, né? É tentar entender, às vezes a pessoa falou algo aquilo ali, não estava num momento bom, aconteceu alguma coisa, e vida que segue. Assim, eu tenho aprendido muito com a Michelle, porque assim, eu sou um pouco estourada, assim, não é? Mas assim, eu tenho aprendido que às vezes as pessoas falam alguma coisa e não é no momento dela. Legal. Então, eu tenho aprendido isso com a Michelle. Porque assim, eu sou muito, não sei o que, não sei o que. A Michelle, não, amiga, calma. E tal, às vezes foram coisas. Aí tem muitas coisas do podcast que eu peço pra Michelle resolver. Pra que eu não haja errada, né? Pra que eu não haja errada e às vezes, né? Porque assim, até meu marido fala assim muito, a gente tem que aprender o seguinte, cada um tem seu limite, cada um tem sua maneira de pensar, e não podemos nos medir pela régua dos outros, né? Isso é o Fabiano fala. E é bem interessante. Às vezes eu acho que, vamos supor, por eu ter determinada situação, como eu ajo com você dessa forma, da melhor maneira possível que eu acho. E às vezes eu quero que você age da mesma maneira que eu quero, que eu faço. E na verdade não é, né, Ana? Cada um acha que às vezes está fazendo uma coisa e não é por mal. Às vezes uma palavra, eu falei normal, não, e não é. Às vezes aquela palavra que você falou com outra pessoa vai magoar. Mas às vezes aquela pessoa que fala pra você não vai. Então assim, é tentar ter esse negócio de amor, empatia que a gente fala muito, principalmente entre mulheres, né? Sim. O seu maior número de pacientes são homens ou mulheres? Mulheres. Mulheres, né? Porque eu sei que você atende mulheres devido, né, a parte que você pegou, mas você também atende homens, é isso? Sim. Entendi. Atendo vários homens. E hoje você tem um trabalho, Ana, especializado também para mulheres com filhos especiais ou com deficiência? Hoje tem? Na realidade, esse trabalho é um trabalho voluntário. Ah, tá. Porque, assim, sempre dentro do nosso trabalho, eu sempre falo para as pessoas, o que você pode ajudar? Uhum. Todo mundo pode ajudar. Né? Vamos um dia, assim, eu vou cobrar sempre, né? Uhum. Tudo bem, eu preciso do meu dinheiro, Sim, preciso claro, te cobrar. sim. Mas por que não aquela pessoa que não tem condição nenhuma me pediu ajuda? E ali você trabalha, olha, quando você trabalha com o voluntário, isso é uma coisa magnífica. Isso te deixa, sabe, assim, sabe, é muito importante a gente também ter esse lado, né? Eu sempre falo, você faz bolo, pega um bolo desse, doa para alguém de vez em quando.
Aí a outra faz isso. Ah, mas eu não, mas aí faz. Todo mundo pode, todos nós podemos, dentro da nossa profissão, não é? O nosso diploma, a nossa profissão, a nossa missão de vida. E eu acho muito bacana isso. Então, eu atendo essas mães que agora está menos, porque elas já estão ficando mais estruturadas, a gente fica mais no grupo ali do WhatsApp, só mesmo, uma dando um... E eu achei isso legal, Ana, você falar, porque eu me atentei agora, né? Tem que ter um grupo que você pode expor, um grupo assim que deve ser mais coeso, né, Ana, no seu caso, mas mais que você, fechado. mas que vocês podem conversar entre si, e isso também é um apoio mútuo, né? É como se fosse uma terapia em grupo, né, Ana? Na realidade é uma terapia em grupo. Teve os atendimentos que eu fiz individuais, com mães que estavam bem ainda naquela questão, por exemplo, teve uma menina recente que eu atendi, ela tem uma filha com deficiência, o primeiro filho, 29 anos, que até então naquela época era o quê? A partir de 35, 40, que era assim, A idade a idade de mais risco, crucial, né? a idade de risco ali. Hoje não, tem meninas de 19 anos com criança com deficiência. Olha só. Então, assim, é duro, né? Uhum. Então, essa moça, ela teve um sonho, ela casou e tudo, e ela mora no interior do Pará. E ela me localizou. E ela falou, Ana, eu tô seguindo o Instagram do seu filho, eu vi lá, eu queria tanto, eu tô com uma filhinha assim, a filhinha dela linda, tem 1 aninho. Eu falei, não, então vamos, eu te dei o número, eu liguei pra ela, a gente conversou, e ela chorou muito. E eu falei, você rejeitou? Ah, você rejeitou? Sim. Rejeita, gente. É verdade, porque É a gente duro é falar ser isso, humano, né? Mas Agora você vai falar isso que rejeitou pra uma pessoa comum? Não Ai, pode. todo mundo assim, Não, exatamente, ser apedrejado. É igual eu falo muito isso quando eu falo assim de gestação, que alguém vai perguntar alguma coisa, porque eu tive 2 gestações, né? Tive 2 partos naturais. E aí e as pessoas floreiam, tudo floreia muito. E eu sou bem assim, tranquila em dizer o que aconteceu. Por exemplo, o pessoal fala, eu falo assim, não, eu não tenho saudade nem da gestação, eu não gostava de estar grávida e nem gostava assim, não tenho saudade do meu filho bebê, porque foi uma fase muito difícil, muito trabalho. Aí as pessoas falam assim, mas você não pode dizer isso, porque é maravilhoso ser mãe. Eu falei, não estou dizendo que não é maravilhoso ser mãe, mas eu não gostei dessa fase. Eu passei, fiz todas as minhas obrigações e eu gosto dos meus meninos da idade que eles estão agora. Mas é porque assim, teve todo um histórico, né? Você trabalhava muito, você tinha que... Não, e os meninos tiveram refluxo. Exatamente, e ela trabalhava muito, foi na época que você estava correndo para a faculdade bem longe, lembra? Você dirigia muito. Então ela dirigia muito, tanto na ida quanto na volta. A pressão de ter se formado, já era doutora, Não, tava amiga? fazendo doutorado. Tava fazendo doutorado, ou seja, já podia estar com a vida lá de boa, não, muito pelo contrário. Então, assim, teve todo o histórico também E as profissional. mães passam por isso. E as pessoas têm que parar de se cobrar e cobrar os outros, apontar. Ai, mas você não deveria falar isso. Isso é um absurdo. E a Michelle é uma ótima mãe. E ela é uma ótima mãe. Você fala, eu falo na maior naturalidade. Mas é isso, as pessoas têm que aprender, Ana, a respeitar as outras e não julgar. A Michelle às vezes sai daqui do podcast de gravação tarde. Sim, eu não tenho que puxar o saco dela, não, mas é verdade. Ela sabe que às vezes bem tarde, ou mais de 8, 9 horas, ela ainda vou fazer dever de casa com meu filho e ainda vou estudar pra prova. Eu fico olhando pra ela assim, tipo, porque, desculpa, num domingo, sair bem tarde, já tá cansada do dia todo de gravação, de correria, de maquiagem, porque só quem sabe a correria da gente é a gente. E ela ainda tem pique pra fazer isso. Ou seja, porque no outro dia, eu brinco com ela que ela vai tirar leite na fazenda. 6h30 da manhã, ela já tá na UNB, cara. Então, assim, porque a gente tá falando, gente, aqui de Brasília, porque a gente é meio longe os locais, assim, é perto, mas é um pouco longe. Então, assim, é a correria da mãe, então é ótimo. Mas de todas as mães, né? Eu falo assim, aí eu brinco assim, porque isso é bom, porque a Ana tá aqui, é psicanalista, e até eu queria falar isso, porque como o nosso canal é voltado para mulheres empreendedoras, e a mulher empreendedora se cobra demais. Ela acha que sim, ela tem que ser a mãe maravilhosa, a esposa perfeita, a profissional top, perfeita. Ela não pode chorar, o empreendimento dela não pode falir. Tem que estar 100% entendeu? tudo. E Ana, você como profissional nessa área, eu acho que você deve pegar muita gente com esse pensamento. Não vai muita gente. Sim.
E tem essa questão também da romantização da maternidade, né, gente? Não é nada disso. É dura, muitas vezes difícil. A questão também da gente receber muitos rótulos como mãe de uma criança com deficiência, guerreira especial. Eu falo, gente, eu não sou guerreira nem especial. Guerreira não se cansa nunca, né? Eu me canso. Então, assim, especial, porque você é maravilhosa. Então, eu vou te dando esses rótulos ali para você, certo? E eu acho que não é por aí, não. Nós somos uma mãe como outras mães. E nós precisamos de nos cuidar, precisamos de... porque a mãe com deficiência, ela, em algum tempo, ela dá aquela parada. Né? Então, você tem que resgatar aquela tua identidade de novo, porque você fica meio perdida. E agora, como que eu faço? Sem apoio, muitas vezes. Então, eu sempre falo, gente, cuide de você. Eu sempre pergunto na terapia para as mulheres em geral, o que você está fazendo por você? Quando eu falo você, é você. Tira filho, tira marido, tira trabalho, é você. O que você está fazendo por você? Né? Porque o tanto que é importante a gente se cuidar, né? O tanto que é importante a gente olhar também pra gente, porque ali o filho, ele tira, né? A maternidade, ela dá essa... A gente se anula em um certo período. E ali, o que você está fazendo por você? Ai, eu ainda não sei. Eu pergunto dos sonhos. Quais os nossos sonhos, né? A gente nunca fala dos sonhos mais. Eu atendi uma adolescente linda. Linda menina. Eu perguntei pra ela qual era o sonho dela. Sabe o que ela falou pra mim? Eu não sei. Eu não tenho sonhos. Ou seja, tá no automático. Tá fazendo faculdade, mas tá indo, não sei pra onde. Enfim, né? Eu costumo dizer, gente, que eu tô um pouco tô indo na contramão, tá? Porque às vezes tem muita gente que tá indo lá, como todo mundo tá indo, e todo mundo é muita gente. Então, às vezes você tá indo com todo mundo e muita gente não tem a noção de pra onde tá indo. Então a gente precisa de saber realmente pra onde a gente tá indo. O que eu quero, o que eu busco. O objetivo, né? O meu objetivo. Sim. Né? Porque eu sou feliz com essa profissão, vejo muitos jovens, as profissões, pasmem, tá? Escolhidas pelos pais. Eu vejo também. Eu já tive aluno lá na UNB que eu entregava, muitas vezes eu sou chamada para entregar diploma, né? E eu tive uma aluna que ela pegou o diploma, ela falou assim, agora sim, professora, eu vou entregar o diploma da minha mãe e vou fazer o que eu quero. No final, ela queria ser psicóloga, só que a mãe dela falou para ela, você só pode fazer se for medicina ou engenharia. Aí ela escolheu engenharia agronômica, que era mais fácil de passar. Ela fez o curso todinho, aí ela desceu do palco, foi lá, entregou o diploma pra mãe, falou pronto. E agora ela tá fazendo psicologia. Nossa! Projeção. Né? Projeto além de você. Eu não consegui, então é mais fácil. E aí tem que ter bastante cuidado, né? Por isso que, como você falou, você tem que se cuidar, estar bem, porque você tem um filho ou uma filha que você precisa cuidar. Então, ou seja, não projetar todos os seus sonhos, foi o que vocês estavam falando agora, no seu filho. E aí é ruim porque você frustra quem você está criando. Não é verdade? E aí vai ser uma cadeia que aquilo que você queria tanto, vai fazer você. Eu tenho 78 anos, 70, 80, 60. Vai você fazer. Porque, lógico, você não vai deixar seu filho, escolhe qualquer coisa. Não é isso. Você vai tentar levar o melhor caminho, porque você sabe que às vezes, ou a criança ou o adolescente, eles têm muita noção do futuro. Beleza. Você vai tentar ajudá-lo a chegar a uma coisa que é legal, tanto financeiramente, porque você vai mostrar a realidade. Tem uns que nasceram no berço de ouro, tem outros que não. Tem uns que é a única oportunidade que tem de fazer uma faculdade. Meu filho, eu só tenho esse dinheiro. Eu posso te ajudar para fazer essa faculdade. Então vamos acertar? Né? A realidade é bem assim, vamos acertar nessa faculdade, porque depois talvez você não tenha condições de fazer outra faculdade. Mas é tentar ajudar com que aquele teu filho ache melhor a melhor faculdade, ou a profissão, ou a melhor empresa, ou às vezes ou o emprego. filho não quer fazer faculdade, tudo bem, né? Porque hoje também a sociedade, eu acho que as crianças, e a Ana, você também atende criança? Não, eu não é muito... A linha, né? Assim, não, eu posso atender crianças, mas por opção, não, Você prefiro prefere atender não. mais adultos. É porque hoje eu vejo as crianças muito estressadas. Eu lembro assim de mim, que eu não tinha, quando eu era criança, eu não tinha uma cobrança que você tinha que fazer faculdade, quando eu era criança. Eu lembro assim, eu pensava, eu queria ser veterinária. Hoje eu sou engenheira agrônoma, mas a primeira faculdade que o meu pensamento veio
era que eu queria ser veterinária. Então, eu pequenininha eu falava isso, porque eu gostava de bicho, vivia na roça e tal. E aí, isso vinha. Mas eu não ficava com esses três. Os meus meninos têm 6 e 11 anos. E os pais procuram a escola pela quantidade de pontuação que ele fez, por exemplo, na prova da UNB. Quantos alunos passam na UNB. Aí o menino já entra na escola, o menino está lá no primeiro ano do fundamental, e o pai já tá, não, essa escola é boa, porque aqui você vai conseguir passar na UNB. Poxa, gente, pelo amor de Deus, o menino já nasce estressado, já vai crescer estressado. Você sente isso, Ana, que tem essa diferença, assim, de... Sim. Bastante. Eu converso muito com jovens, né? Teve um rapaz muito interessante. Nós temos uma agressividade natural, todos nós. Uhum. E aí ela vai ser expressa de alguma forma. Teve um jovem que eu atendi, nós fizemos até um processo de regressão, uns 2 anos atrás. Ele falou assim, eu sou muito agressivo. Ai, eu gosto das coisas, eu sou, sabe, eu explodo, eu quero bater em todo mundo. Bom, mas o que você quer fazer com essa sua agressividade? Usá-la para o lado bom. O que você acha? O que você pode fazer com isso? Aí nós fomos conversando. Ele entrou para a luta. Porque ali ele espanca aquele saco e tal. Ele falou, O estresse vai embora. E até então o pai dele era contra essa questão de ele entrar no esporte, que tem a luta e tal. E ali ele foi extravasando. Foi muito interessante esse processo de autoconhecimento dele, porque ele se viu ali que aquela agressividade dele não estava bacana. O que era ali que estava acontecendo, que ele era tão agressivo? O pai era agressivo com ele. Uhum. E ali ele foi repetindo, né, inconscientemente, né, gente? E ali ele começou. Vai lá, vai dar pancada em todo mundo. O que você pode fazer depois, futuramente, né? Ele pode ser um professor de jiu-jitsu, que ele vai passando ali para outras crianças. Enfim, é muito importante essa linha, a gente saber o que a gente realmente quer, né? E isso no autoconhecimento a gente consegue. A gente consegue saber realmente desenvolver esse processo, qual profissão seguir. Teve uma moça interessante que eu atendi, ela faz bolos. Maravilhosos, e ela é feliz. E aí ela montou um espaço e tal. Enfim, ela fez a faculdade de medicina contrariada. Olha só. Você comentou isso e ela deu um diploma para a mãe. Olha aí, e medicina contra que é mó tudo difícil. E contra todos. Ela montou a loja dela. Ela amava isso, que a avó gostava muito de fazer bolos na infância, então ela se espelhou ali na avó e ela gostava daquilo. E ficou super bem sucedida, e tá tudo bem, gente. Toda profissão é digna, toda profissão é maravilhosa, seja uma pessoa que esteja limpando a casa de alguém. Eu sempre falo, tenha amor pela sua profissão, mas principalmente reconheça se realmente ela é para você. Né? Eu sempre pergunto, você gosta do que você faz? A maioria não gosta. Não. Você faz por quê? Aí vem, porque foi isso. Esses dias eu estava num salão e tinha uma senhora fazendo minha unha e ela falou assim, olha, eu estava estudando e tal, e parou. Por que você parou? Eu parei de estudar porque eu fui, ou seja, foi realizar o sonho da filha. O dela ficou na gaveta. Oh, meu Deus. E por que você não volta? Não, porque agora não dá mais. A gente tem que prestar atenção nesse negócio de idade, né? Idade é o quê? Hoje... Você faz o quê quando alguém te fala assim, eu tô velha? O que você faz? Eu tô velha, e aí? Vai fazer o quê com isso? Pois é, você vai continuar a viver, né? Porque parece que aí tem que parar a vida. Esse negócio de tô velha, não existe isso, essa coisa de idade. Nós estamos caminhando todos os dias. É igual o processo de amadurecimento. Ninguém é maravilhosa, nem dona da verdade. Um processo de amadurecimento é a vida inteira. Tem coisas que você não passou ainda, você não sabe. Eu mesma, até então, com meu filho, né? Até então, o que eu me programei um filho normal, que eu ia tocar minha vida, voltar a trabalhar, não. Foi tudo diferente. O que eu tinha opção de fazer diferente no sentido de me prejudicar com aquilo, de usar como uma bengala? Não. Quando as mães falavam, porque é assim, as pessoas nunca mais voltam a trabalhar. Olha só. As
pessoas nunca mais voltam a trabalhar, a gente fica por conta dos filhos, terapia pra cá, terapia pra lá, a gente se anula totalmente. Não, gente, não. Eu falar essa história não é minha. Olha só. Analisa a história que você está contando pra você, porque pra mim ela não é minha, não. Perfeito. E isso Então, é você importante. precisa de saber disso. Perfeito o que você está falando aí. E até mesmo, uma das coisas que a gente tem notado muito agora é que antigamente, igual você falou, não tinha pessoas, não se especializavam, não tinha tanto conhecimento. E hoje é síndrome de Down, né? Eles estão levando a vida normal. Sim. Normal. E as pessoas têm que entender que, assim, todo mundo tem sua limitação. E tá tudo bem. Entendeu? Então, os pais e as mães, e os tios, e os professores, e as escolas, eles têm que se especializar. Não sei se a palavra seria se especializar, mas às vezes tem mais cuidado de como vai levar aquela situação e vai dar tudo bem. Não é verdade? Porque assim, as pessoas hoje não é mais igual antigamente, igual eu repito, que as pessoas não tinham conhecimento e tal. Não. Vamos lá, vamos especializar as escolas, os pais. Qual é o conhecimento que eu preciso para poder ajudar o meu filho, ajudar a minha filha? É esse, então eu vou fazer o meu melhor. E eu vou falar ainda mais, que é qualquer criança. Sim. Porque assim, todos eles são, claro, né, tem as particularidades, né? Sim. Mas a gente precisa, né, de ter esse cuidado, né? Porque realmente as épocas mudam, as tendências mudam, né, Ana? E a gente tem que estar de olho nisso. Mas para a gente estar de olho nisso, a gente precisa de ter ajuda de um profissional que vai nos guiar, porque às vezes a gente sozinho, às vezes não. Sozinho você não consegue. Não consegue. Você não consegue visualizar, né, amiga? Não, porque a gente fica falando assim, não, eu consigo sozinho, eu vou estudar aqui, eu consigo sozinho. Só que a visão do profissional, ele, né, Ana, você com certeza deve, quando os seus pacientes chegam para falar com você, você tem uma visão de um todo que com certeza a gente não conseguiu ter, né? Então, e Ana, dentro dessa área do empreendedorismo, puxando aqui, porque a gente já está chegando ao fim, mas eu queria só te pedir, dentro dessa área do empreendedorismo, o que você acha que, assim, que as mulheres, elas podiam, porque muitas vezes a gente observa empreendedores que iniciam um negócio, às vezes esse negócio não está dando certo, que talvez não era o negócio que ele queria, o que seria o ideal para ele, e eles continuam, né, com medo de mudar. Você acha que fazendo uma psicanálise, de repente, isso pode ajudar essas mulheres, por exemplo, a identificar o melhor negócio para ela, talvez, né? Sim, como eu te falei, você descobre várias habilidades que você nem achava que tinha, sabe? Aquela bela história, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um ovo, um leite e um trigo, eu faço um bolo, né? Uhum. É mais ou menos isso. Você começa nesse processo de autoconhecimento, nessa viagem que a gente faz para dentro, você vai descobrindo habilidades. Ah, mas eu não sabia que eu era capaz disso. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho pavor de falar em público. Gente, meu Deus do céu, não consigo, eu travo, eu passo mal e tal. Vamos descobrir o que é. A pessoa pode ser até um palestrante, né? Pode até gostar disso. Será? Nunca que eu vou falar em público, nunca que eu vou ser isso. É tudo assim, nós mesmos vamos, né, nos depreciando, né? Uhum. Assim, colocando rótulos na gente. Eu não dou conta, eu não consigo. Mas não é por aí. Todos nós conseguimos, ninguém é fraco, todos nós somos fortes, até porque diante da vida, né, nós precisamos ser fortes o tempo todo. Não tem essa de que a fulana consegue, você não consegue, eu consegui. Eu falo para as mães especiais, você consegue também, muitas estão avançando, conseguindo, lutando pelos seus filhos, mas lutando por elas mesmas também, porque a gente não pode esquecer da gente, né? Sempre a pessoa mais importante da nossa vida, quem é? Somos nós. Somos nós. Eu, pra mim, sou eu. Mas é mesmo. Então né? isso, cuidar dos filhos, cuidar da gente, cuidar do nosso corpo. Gente, terapia não é só terapia em si, é o corpo, a mente, o espírito. Não sei que crença você segue, não sei que religião, cada um tem a sua, isso é muito particular. A gente acredita em algo. Uhum. Né? É verdade. Eu acredito em algo, você acredita em quem? A gente se apega naquilo que a gente acredita, né? A gente sempre luta por algo, por alguém.
Hoje eu luto por mim, pelo meu filho, atendo pessoas, amo o que eu faço, me encontrei na minha profissão e acho que todo mundo consegue se encontrar na sua profissão. Esqueça a idade, esqueça rótulos que você não consegue, que a fulana... Foque em você, a outra na rede social, cada um tem sua vida, cada um tem sua, né? Os jovens hoje se comparam muito nas redes sociais. Eu queria um corpo assim. Não, goste de você, do seu jeito. Você não vai ser nunca aquela pessoa. E aquela pessoa talvez queira ser outra também. Pois É sempre assim, né? Uhum. Então vamos nos cuidar. Cuidar do nosso corpo, da nossa mente. E assim, levar uma vida também mais leve. Né? Igual vocês aqui, alegrinhas. Eu cheguei, achei contagiante essa alegria. Às vezes a gente não vê tanto, né? Essa questão também que nós saímos de uma pandemia, que foi uma guerra, saíram mortos e feridos. Foi uma guerra. Verdade. E ali para a pessoa se recompor, para a pessoa falar, poxa, renascer essa esperança de novo é duro. É isso. E prestar atenção no que é seu e no que é do outro. Por que o outro está falando isso para você? Será que é sobre você ou só sobre ele? É verdade. Ô, Ana, que papo Nossa, gostoso. poderíamos... A gente tá até zen. Não, e A gente doida não pra é zen, mas conversar a gente tá mais, zen. Só pra... Não, a gente ia ficar aqui. Tinha muita coisa para perguntar, mas como a gente falou, né? Tem horário. E Ana, antes de tudo, eu queria que você repetisse, por gentileza, o seu Instagram, só para as pessoas poderem procurar a nossa convidada, gente, que com certeza ajudou bastante. Com certeza. Deixa a gente ser tranquilo. Eu tenho certeza que o Marcelo gostou porque a gente não gritou. Olha lá, a cara dele. Vou dar um gritinho agora. Ai, eu acabei de fazer. Ana, passa o seu Instagram novamente pra gente. O meu é Ana Lima, Ana.Lima, Psique, PSIC, e meu telefone é 61 98385 2860. Olha, galera, então fica a dica aí. E antes da gente encerrar, amiga, a gente queria falar sobre alguns parceiros, né? Só o nosso parceiro que tá vestindo a gente hoje, a Cida Xavier, a terceira peça. Gente, ela escolhe a cartela de cores. Ela trabalha. Ela é consultora, né, amiga? Consultora de imagem, então. Ela é maravilhosa, então vocês procurem a Cida. A gente tá sempre colocando Cida Xavier, a terceira peça. Né, Michele? Também tem a Tamires, que faz as unhas maravilhosas. Que eu só tenho unha por causa da Tamires. Tá? A nossa é fibra de vidro, gente. A Tamires é maravilhosa, também uma das parceiras que nós temos. Também tem a Papelote, que faz as nossas sacolas maravilhosas que a gente entrega pra vocês. Tem a biscoiteria, que é perfeita. Gente, os biscoitinhos que vão nas sacolas das convidadas, ela faz aqui também pra gente. Lanchinho aqui no podcast. Que as meninas estão amando, são parceiros nossos. A Flor de Maria dos doces, aproveitar pra falar todo mundo, né? Tem a Isa, que faz a nossa make. Gente, a Isa é maravilhosa. Gente, a gente tem gostado bastante, a gente tem recebido bastante elogios, né, Michele? Isso, a maquiagem dela fica muito tranquila e passa o dia e fixa, gente. Fixa, porque a gente ainda trabalha muito ainda. Nós já ficamos 24 horas com essa com a make e nada de borrado, nada de feio e nada de nada. Ainda pra tirar ainda deu trabalho. E uma pele suave. Então, ou seja, Isa, chamamos. Também tem a Lilo, né? A Lilo Representações que tá com a gente. A Ana Paula Lemes. Isso. Né? E quem mais, Mia? Tanta gente, desculpa, é muita gente. A gente não lembra de todo mundo. Mas eu acho que foi, amiga. Foram todos os parceiros. Isso, não é isso? Isso. Então tá. Muito obrigada. Desculpa, viu? Porque às vezes é muito correria, né? Mas é isso. E assim, pra gente finalizar, nós vamos pedir pra você, Ana, deixar um recado aqui para as nossas mulheres empreendedoras, olhando para essa câmera aqui, de incentivo aí, dentro do seu conhecimento e para a área de empreendedorismo, para ficar à vontade, Ana. Então, gente, como eu havia falado, eu com a minha superação, né, quando eu superei a minha história com meu filho, eu ali cresci como pessoa, como mãe, como profissional, e todas nós podemos. Não desista dos seus sonhos. Aqueles sonhos que estão lá na gaveta, dá uma olhadinha, tira a poeira, quem sabe, né? Eu acho que todas nós somos capazes e eu acredito sim no empreendedorismo feminino. As mulheres, elas são sempre muito dedicadas em tudo que elas fazem e não desistam de vocês. Muito obrigada, Ana. Gente,
gente. Galera, E olha, muito obrigado. Vamos seguir, né, Michelle, no Instagram. Isso. Por favor, também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para chegar as notificações. Toda quinta-feira temos um episódio novo com uma convidada maravilhosa. Compartilhe, curtam muito, comentem. A gente precisa dessa rede de apoio de vocês, tá bom? Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus, até a próxima. Muito bom. Agora vamos tirar a fotinho, Marcelo.